é um estudo antigo que data desde a descoberta do microscópio, certo? E o microscópio que é um instrumento, um aparelho que a gente utiliza para poder identificar, analisar as estruturas celulares, que ele foi inventado por Leeuwenhoek lá em 1500, porém foi aprimorado, certo? E depois de alguns anos foi sendo descoberta a sua função, né? Para a ciência, para a biologia, por Robert Hooke, que foi o responsável por estudar, analisar rolhas, né, de cortiças, pedaços dessas rolhas e denominar o que a gente chama, conhece hoje de célula, a partir da existência de pequenos buracos nessas cortiças, lá em 1665, certo? Depois disso aí, que ele denominou essa composição dessa matéria por células, certo? Veio a chamada teoria celular, por dois caras, um chamado Matias e outro chamado Teodoro. Okay? E eles compartilhavam dessa noção dizendo que é a teoria celular? Que todos os seres vivos são compostos por células. E célula menor unidade viva desses seres. Certo? Um estudando os vegetais, o outro estudando os animais. Mas os dois considerando a importância desse preceito, certo? E aí, depois de anos de evolução de estudos, de trabalhos, obviamente o microscópio ele foi se aprimorando, certo? A ciência precisava desse desenvolvimento. E aí, esse microscópio ele passou a ser um microscópio, vamos dizer assim, bem manual, como que a gente tem de óptico, que a gente usa muito em laboratórios, né, em universidades e faculdades, que a gente analisa lâminas fixadas no vidro, que são tecidos, né, os tecidos animais fixados no vidro, mas a gente não consegue ver os micro-organismos se movimentando, é só uma estrutura simples, certo? A gente tem o microscópio óptico ou microscópio de luz. No advento do século XX, né, com a tecnologia e tal, outros microscópios foram se desenvolvendo. E aí a gente teve aí a invenção do microscópio eletrônico de transmissão, que a gente conseguia ver as estruturas com mais detalhes, um aumento maior do que 1000 vezes, porque o microscópio óptico ele só permite um aumento de até 1000 vezes. Certo? E mais posterior, na década de 70, na década de 80, veio o microscópio eletrônico de varredura, que permitiu os cientistas eles observarem esses micro-organismos de forma mais complexa, eles se movimentando, certo? É a localização deles nos tecidos. Daí, desse histórico todo, a gente vem a estudar, né, os tipos de micro-organismos que a gente tem, os tipos de organismo, de forma geral. Para a gente começar a entender como é que são esses micro-organismos, esses organismos. A gente tem eles chamados de procariontes e os eucariontes. Quais são esses procariontes? Esses procariontes, eles são seres mais primitivos, de estruturas mais primitivas, como por exemplo as bactérias, ok? Que não têm um núcleo celular organizado, diferente dos eucariontes, que somos nós, seres humanos, animais, plantas, que somos formados por estruturas celulares mais complexas, contidas, que contém um núcleo, que esse núcleo é justamente o que permite a gente a se especializar, vamos dizer assim. O núcleo é o que contém a nossa informação genética, certo? Que é o que importa. Todo esse código genético é o que ajuda a entender os seres vivos, nós, animais, as plantas, certo? E a produzir diversas substâncias, por exemplo, uma planta, um fruto, certo? Com a casca modificada, com a casca de coloração X, certo? Era vermelho, eu quero rosa. Ou então com uma textura modificada da natural, para que eu contenha a natureza. Todos esses estudos permitem a modificação dessas células devido a essa presença desse núcleo, certo? Dessa estrutura mais complexa. De forma mais específica, a gente tem aqui que esses procariontes, eles são seres unicelulares. O que é que eu quero dizer com unicelulares? E aí, o que é que vocês conseguem associar unicelular? Que possui apenas uma célula? Uma célula, certo?
Diferente dos eucariontes, que são uni ou pluricelulares. Se eu digo que eles são uni ou pluricelulares, eu digo que eles podem ser formados tanto por uma célula como Com vários. por várias, plural, né? Várias células. Outra diferença é que os procariontes eles contêm uma estrutura mais simples e os eucariontes mais complexos. Só se eu quiser ir no pé da letra, né? Eucarionte, eu sou complexo. Procarionte, simples, estrutura simples de fácil entendimento, certo? E a divisão mais específica ainda é que os procariontes eles não têm um núcleo individualizado e os eucariontes eles contêm esse núcleo individualizado. O segredo disso tudo é o material genético, certo? Contido nesses indivíduos. E aí, a gente vem aqui com a seguinte pergunta, não sei se está aparecendo tudo para vocês, mas qual a relação das ciências biológicas com a enfermagem? Certo? Essa pergunta responde um pouco das nossas expectativas, certo? O que é que a gente pode explorar aí nessas disciplinas? Primeiro, favorecer o avanço de pesquisas científico-tecnológicas. Tá bom? Então, aí a gente fala de inovação em saúde. Certo? Nas aulas de microbiologia, eu vou trazer alguns aspectos de inovação em saúde que eu trabalhei com o pessoal da farmácia, que é muito interessante, certo? Um deles é, por exemplo, a fabricação de robôs para fazer cirurgias, certo? Ou alguns mosquitos robôs para poder vacinar alguns indivíduos. Não sei se vocês já sabiam desse, mas existem algumas indústrias que estão desenvolvendo esse tipo de robôs para trabalhar nas doenças de forma indireta, nem sei se esse nome seria mais adequado, indireta, certo? Outro, aprimorar conhecimentos para a formação profissional. Eu sempre digo, todo estudo que a gente vai fazer na área da saúde, a gente tem que sempre procurar algo a mais. A gente tem que sempre procurar ler um artigo, ler um livro, certo? Ler uma notícia de fonte segura, porque isso vai me ajudar a conhecer melhor aquilo ali, certo? E, consequentemente, a ter, vamos dizer assim, uma formação mais adequada para aquilo que eu estou trabalhando. Não é só chegar e o professor está dando aula, então é isso que ele falou está certo. Não, eu tenho que buscar outros conhecimentos, outras fontes, certo? Outras áreas também, porque a enfermagem é uma área muito, muito vasta, mas eu posso ir para a área para fono, para físio, para medicina, que com certeza vai me dar outras respostas, certo? Respostas até que complementam esses estudos. Outra medida de biossegurança, que é até uma das disciplinas que vocês, creio eu que se não pagaram, vocês vão pagar, certo? Muito importante. Biossegurança, que é a proteção, certo? Relacionada a aspectos biológicos, químicos, certo? E físicos. Proteção e segurança no trabalho. Se eu trabalho na área da enfermagem, eu tenho que entender que tudo vem em cima de um risco, certo? Trabalhar no hospital tem um risco. Para eu trabalhar com determinados pacientes, tem um risco, certo? Desse risco, para ele ser evitado, ele precisa de medidas de segurança, que são essas chamadas de biossegurança. Okay? Quais são essas medidas de biossegurança? O uso de EPIs. Sabe o que é EPIs? Equipamentos de proteção individual. Exatamente. No caso, luva, touca, máscara, avental, tá certo? Os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que aí não diz só respeito à enfermagem. É uma placa informando que o chão está molhado, por exemplo, um extintor, certo? Um chuveiro para para aquelas pessoas que se intoxicaram com algum medicamento, alguma substância, enfim. Outro ponto é guiar o saber e quando proceder, prezando pela ética profissional, que são outras partes do estudo da ética, da enfermagem que vocês vão estudar, certo? Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento de algo, mas a gente não pode fazer. Porque se a gente fizer, a gente pode estar cometendo ali um ato de imperícia, por exemplo, de imprudência, tá bom? A gente analisa a situação. Conhecimento é bom por conta disso também. Um exemplo disso é porque em alguns locais, o pessoal técnico de enfermagem, vou você analisar aqui para o lado de vocês, certo?
colocado a fazer atividades de responsabilidade do enfermeiro. Tá bom? E no Código de Ética isso tem bem explicado. Técnico de enfermagem responsável por tal procedimento, tal e tal procedimento. Enfermeiro por tal e tal procedimento. Se houver alguma quebra desse código aí, o indivíduo ele vai estar agindo de forma errada, certo? E aí você ter esse conhecimento é importante para você reivindicar seus direitos e saber o terreno que você está adentrando. Outro ponto aqui, vou colocar para vocês, é subsidiar. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Sim. Ok. Sim. É subsidiar a prática, né, através da noção da teoria para a prática baseada em evidências. Isso quer dizer o quê? Que sempre que eu for fazer algo, eu preciso saber se existe uma fonte legal, né, que garanta que aquele procedimento está correto. Não é só porque o profissional, o meu amigo, que é formado em técnica de enfermagem ou enfermagem, chegou para mim e disse que aquele procedimento é para ser feito daquela forma. Não. Isso aí tem a ver com, eu vou passar uma sonda, por exemplo, certo? Eu tenho que higienizar a mão, tenho que ter a técnica asséptica, certo? Eu vou administrar uma vacina. O que é que eu tenho que fazer? Coloco luva, higienizo o local da aplicação, tá ok? Então, são técnicas que são baseadas em estudos que comprovam a eficácia dessa técnica. Sempre essas técnicas elas vão aprimorando, certo? Isso diz muito a ver também o estudo das vacinas, que a gente vai ver mais no metade do curso, que é, por exemplo, cada vacina tem uma dose específica, num período específico para ser aplicado, certo? E isso muda anualmente. Quem está aí acompanhando o calendário vacinal sabe que todo ano tem uma modificação aí na vacina X, na vacina Y, e isso baseado em estudos e pesquisas. E eu sempre tenho que estar por dentro disso para acabar não ficando para trás desses conhecimentos, certo? E saber que, de novo, sempre isso é baseado em pesquisa. Daí a gente vem para o estudo dessa parte mais específica da biologia. Começando aqui pelo estudo da superfície celular, certo? Superfície celular a gente associa à membrana plasmática. Membrana é uma capa que recobre a célula. Voltando lá o ensino médio, aquilo que a gente estudou. Vou colocar aqui como exemplo o meu celular, certo? Meu celular ele é protegido aqui, ó, por uma capinha. Se ele cair no chão, o risco dele quebrar é menor, certo? E aí, é como uma célula. A célula, ela externamente é envolta por uma camada protetora chamada de membrana plasmática, certo? Que essa membrana, ela separa o meio externo do meio interno. Se eu separo o meu externo do meu interno, o que é que eu vou promover aí? O que é que vocês acham? Eu vou evitar que substâncias estranhas penetrem, certo, na célula ou no meu organismo e causem um dano, tá bom? Essa membrana plasmática ela é formada por algumas substâncias chamadas de fosfolipídios, certo? Proteínas de glicídios, ok? Que são carboidratos ou células e células de gordura, na verdade. Que algumas dessas proteínas que formam a membrana, elas são responsáveis pelo transporte de substâncias para dentro e para fora da célula, certo? E que existem também moléculas receptoras que se ligam a essas substâncias de fora para serem colocadas para dentro e assim por diante. Esse processo a gente dá o nome de permeabilidade seletiva. A membrana ela seleciona, certo? O que ela quer que entre na célula. Como eu falei, nem toda substância pode entrar, porque senão imagina aí, se o nosso corpo ele fosse exposto, certo? A todo tipo de micro-organismo, a todo tipo de substância estranha, a gente viveria doente, ok? Mas é graças a essa especialização desse componente de superfície, que é a membrana plasmática, que seleciona, ok? Partindo dessa membrana plasmática, existe uma outra estrutura chamada citoplasma, que esse citoplasma ele forma como a parte medial da célula, o meio da célula, tá bom? E dentro desse citoplasma existem várias organelas, que são essas aqui, ó. Quais são essas organelas importantes para a gente entender? Primeiro, o citoesqueleto ou citosol.
certo? Citoesqueleto é o que forma a chamada sustentação da célula, formado por tubos, certo? Microtúbulos e microfilamentos. Se vocês puderem observar, ó, eles formam como se fosse uma cadeia, uma perna, um braço, certo? Que dá movimentação e sustentação a essa célula. Que nesse citoesqueleto é onde são realizadas diversas reações metabólicas, ou seja, tudo que a célula precisa para sobreviver, certo? Começando aí pela respiração, fabricação ou síntese, produção de diversas substâncias, certo? Excreção de outras substâncias que não servem mais para o funcionamento dessa célula. Saindo desse citosol, certo? A gente tem aqui outro organelo importante que são os ribossomos, certo? E esses ribossomos, o interessante da gente estudar eles é porque eles são responsáveis pela formação de proteínas, certo? Todas as proteínas que a maioria pelo menos das proteínas que a gente tem no nosso organismo, no nosso corpo, são fabricadas, são sintetizadas pelos ribossomos. Esses ribossomos eles são como duas bolsinhas unidas, uma a outra, certo? Como é que eles produzem essas proteínas? Como se fosse um trem. Se a gente puder organizar aqui, olha, observar. Primeiro, a parte maior do ribossomo, ele vai ficar na parte em cima do trilho, certo? Embaixo. Vamos supor que é um trem correndo num trilho. Esse trilho é o que a gente vai chamar de RNA mensageiro, certo? Esse RNA é o que a gente chama de ácido ribonucleico, que é o que contém informações genéticas, certo? Ponto. Por enquanto. O ribossomo é como se fosse um trem. A parte maior do ribossomo vai ficar em cima do trilho, a parte menor embaixo. No que esse trem vai correndo pelo trilho, fumaça ela vai sendo, despejada. Aqui, para a gente poder entender, no que o ribossomo ele vai percorrendo esse RNA mensageiro, a proteína vai sendo produzida. A proteína é como se fosse a fumaça, certo? Fazendo essa alusão, tá bom? E aí, depois que essa proteína é sintetizada, ela é dispersa lá na célula para poder realizar a sua função, que é nutrir, o que é proteger, o que é auxiliar outra organela na produção de outras enzimas e outras substâncias, ok? Vou deixar esse slide menorzinho, porque senão não consigo ver vocês. Saindo dos ribossomos, a gente tem aqui o estudo de uma outra organela importante, que é o chamado retículo endoplasmático, ok? Que esse retículo endoplasmático, só pelo desenho eu já consigo entender que ela é como se fosse uma cisterna, certo? Bolsas, um organizado de bolsas. Responsáveis também pela fabricação de algumas proteínas, mas pelo transporte de várias dessas proteínas ou substâncias. Do retículo endoplasmático a gente tem dois tipos. O que a gente denomina retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Esse rugoso, ele é associado aos ribossomos, certo? Que oferece a eles, confere a eles um aspecto de enrugado, certo? Porque os ribossomos não são duas bolsinhas, quando eles se agrupam a essas cisternas dos retículos endoplasmáticos, formam como se fosse um enrugado, uma superfície enrugada. E essa associação do retículo endoplasmático com os ribossomos tem a função de produzir proteínas e também de exportá-la para as outras partes, outras estruturas, outras organelas. O liso, ao contrário do rugoso, ele é liso justamente porque ele não tem essa associação com os ribossomos, certo? E, ao invés de produzir proteínas, ele produz células de gordura, ou chamados lipídios, tá bom? É o que a gente precisa saber disso aí. Partindo aqui do retículo endoplasmático, a gente vem para o complexo de Golgi, que é parecido com o retículo endoplasmático, certo? Tanto faz eu chamar como complexo de Golgi ou complexo golgiense. Que ele é uma formação de outros sacos achatados, certo?
ou vesículas, que eles se acumulam em uma determinada região da célula, geralmente no canto, certo? E eles participam aí do empacotamento. É como se fosse, como se fossem os empacotadores do supermercado. Eles ficam lá no cantinho só empacotando, certo? As proteínas e os lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático ou por outra organela, qualquer da célula, para secretá-los, certo? Eles participam do empacotamento e da secreção dessas substâncias, que podem ser proteínas ou lipídios, por exemplo. E também, uma informação aqui também, só para vocês terem uma noção de como eles são importantes, as organelas são importantes, é que esse complexo de Golgi, ele participa da formação do ácido hialurônico. E aí as meninas ficam mais interessadas nessa parte, né? Que o ácido hialurônico, vocês ouvem falar muito aí nos produtos de beleza, é responsável pela nutrição da nossa pele. Tá bom? Deixa a nossa pele lá hidratada, nutrida, deixa esse aspecto de bumbum de neném que eu já perdi, né? Eu já estou quase dando o primeiro tiro da macaca, como diz os meninos. Mas deixa esse aspecto da pele mais liso, mais hidratado, tá bom? E aí? Ah, professor, devo saber, cada estrutura é formada por isso, né? O ribossomo por 2 subunidades? Não. O que é que eu quero que vocês saibam? A função deles. Se eu sei que o ribossomo produz uma proteína, né? Que o complexo de Golgi produz um ácido hialurônico, ele armazena e secreta proteínas e substâncias, eu sei que cada um eles trabalham de forma articulada, é como uma equipe de um hospital, não é isso? O médico ele diagnostica, não é isso? Ele prescreve o medicamento, o enfermeiro ele administra o medicamento, ele cuida do paciente, certo? Ele dá o banho no leito, ele faz a evolução, o fisioterapeuta ele faz os exercícios com o paciente, o fonoaudiólogo ele vai lá, avalia, se o paciente está podendo comer pela deglutição X, Y, Z, certo? Ele avalia os outros aspectos. Então, é como um trabalho em conjunto, um trabalho em cadeia. Tá bom? Partindo disso aí, do complexo golgiense, tem o que a gente chama aqui de lisossomos. Lisossomos, todos nós, né? Lisossomos. O que é que quer dizer esses lisossomos, gente? Eles são como bolsas, né? As bolsas que a gente queria ter da Chanel, da Louis Vuitton. São como bolsas, que essas bolsas, elas são responsáveis pela digestão intracelular, certo? Como é isso? Cada substância sólida ou líquida que entra nessas bolsas dos lisossomos, elas são degradadas, certo? São digeridas. Por que isso acontece? Para que a célula não fique cheia de substância que não serve de nada. É como nossa casa. Por exemplo, eu pego... a gente não tem uma sacola para separar o lixo ali, né? Do que não serve. Pronto, o lisossomo é como isso aí. Ele digere, só que a diferença dele é que ele vai digerir, certo? Para purificar, vamos dizer assim, purificar. Não vai ter o caminhão do lixo nem nada como acontece. Ele vai degradar substâncias sólidas, certo? Através dos fagossomos e substâncias líquidas através dos pinossomos. Eles podem ser esses 2 tipos. Podem promover a fagocitose ou a pinocitose. Tá bom? Para não deixar a célula cheia, lotada de substância que não vai servir de nada, certo? De lixo celular. Um exemplo disso, e eu até citei no vídeo também, mas eu acho interessante aqui falar para vocês, é a tatuagem. Se a gente puder observar, a tatuagem é como um processo agressivo na nossa pele, certo? Por quê? Porque a gente vai estar depositando tinta ali na derme, certo? Depositando um pigmento que ao corpo ele é desconhecido, tá bom? E aí como é que o corpo vai reagir a esse tipo de ação? Ele vai produzir mais bolsas, né? Mais lisossomos para poder fagocitar essa substância da tinta, esse pigmento. Por isso que a tatuagem ela vai se desfazendo. Não é que ela vai se desfazendo, ela vai ficando com um aspecto mais envelhecido, né? Mais disperso, né? A gente faz a tatuagem, ela fica tão delimitadinha,
um ano e tal. Aí passou 5 anos, você viu, você se expôs muito ao sol, tem isso, né? A pele ela vai se renovando, vai envelhecendo, mas também essas substâncias elas vão sendo produzidas para degradar essa substância que o organismo entende como substância agressora, certo? Não vai ocorrer nenhuma reação de alergia nem de nada, é muito difícil para ter alergia, né? Porém, o organismo quer responder aquilo ali para degradar essas partículas, por isso que a tatuagem ela vai perdendo a cor, ela vai os pigmentos vão se espalhando, certo? Ela vai ficando desconforme. Tudo bem? Justamente um exemplo disso são os lisossomos. Outra organela aqui são chamados peroxissomos, certo? Que são pequenas vesículas que contêm enzimas, certo? Que essas enzimas elas fazem com que o oxigênio reaja com algumas moléculas orgânicas, né? E perca hidrogênio e água oxigenada. Resumindo, né? Isso aí ficou muito difícil para a gente entender. O que é que acontece com os peroxissomos? Eles são responsáveis pela desintoxicação celular. Tá bom, gente? Desintoxicação celular, por exemplo, quando eu digo que o nosso organismo está poluído com alguma substância prejudicial, como o álcool, certo? O que é que acontece quando a gente bebe? Primeiro que o álcool ele atravessa a barreira hematoencefálica, né? Ele vai para o nosso cérebro, causa todas aquelas reações e tal. Quando a gente está com muito álcool no organismo, nosso fígado ele tenta degradar esse álcool, certo? Nosso organismo ele tenta degradar. E é através desses peroxissomos, dessas enzimas, que ele consegue efetivar a ação, certo? Produzindo essa água oxigenada para justamente poder desintoxicar. Os lisossomos, eles são, os peroxissomos, eles são como os lisossomos, certo? Eles degradam aquelas substâncias que fazem mal ao organismo, tá bom? E é só isso que a gente precisa saber dessa parte aqui. Outro componente interessante do estudo são as mitocôndrias. Por que as mitocôndrias? Porque as mitocôndrias elas participam do processo que a gente chama de respiração celular, né? A gente vive sem respirar? Não. Então, a célula é muito difícil a célula viver sem respirar. Então, se a gente puder associar as mitocôndrias, né, com o organismo humano, elas são como um pulmão, tá bom? A célula precisa dessa mitocôndria para poder respirar, para poder se dividir também, porque na mitocôndria está contido material genético, certo? Também na mitocôndria contém material genético, DNA, RNA, proteína. A mitocôndria é uma das estruturas mais complexas do nosso corpo, uma das organelas mais complexas, certo? Por quê? É através dela que a gente consegue compreender muito dos processos metabólicos da célula. E aí ela é composta por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Dentro dessa mitocôndria existem várias cristas, as quais a gente chama de cristas mitocondriais, certo? E nessas cristas contém várias enzimas que são as enzimas responsáveis pela respiração da célula. Ok? Assim, lá nos estudos da biologia diziam que essas mitocôndrias elas foram incorporadas às células humanas por serem bactérias do passado, certo? E que aí elas se aprimoraram, desenvolveram material genético, por isso que elas contêm DNA, RNA, enfim. Mas isso é uma teoria para tentar explicar a complexidade da mitocôndria. Fato é que, para a gente poder entender, é que a mitocôndria é responsável pela atividade celular. E aí vocês podem até estar se perguntando hoje, mas para que eu preciso saber disso? Vamos pensar agora na situação que a gente está vivendo. Vou dar só um exemplo para vocês. O coronavírus, né? Por que é tão difícil produzir essa vacina? Por que a gente não tem essa vacina da noite para o dia? Porque esse vírus, ele reage no organismo humano de diferentes maneiras, certo? Ele ataca a célula, essa célula ela é reprogramada para poder o vírus ele duplicar o seu material, certo? Multiplicar o seu material genético. E aí, se ocorre uma alteração na célula, ocorre uma alteração em todas essas organelas, certo? E aí, para eu entender isso aí, eu vou ter que ter um estudo do DNA, que a gente vai ver hoje por base, né? O estudo de um DNA mais complexo,
né, o estudo desse vírus, da ação desse vírus, para eu poder ver a aplicação dele em um outro organismo, né, e ver como meu sistema imune, meu sistema de defesa, ele responde a essa ação viral. Tá bom? Por isso que é tão difícil, é um estudo celular, a gente parte do entendimento do estudo celular, não é do dia para a noite, não é a vacina, é uma substância que eu produzo, tal, e mato o vírus, de jeito nenhum, porque muitas vezes, se eu colocar para matar o vírus, eu vou matar a célula do nosso corpo, certo? Todas as células do nosso corpo, e aí não valeria de nada. Então a gente tem que procurar, tem que casar um benefício para o nosso corpo, certo? Tentando destruir aquele agente agressor que é o micro-organismo ou o vírus. Só para vocês poderem entender, né, por que a gente está estudando isso aqui. Daí a gente parte, gente, para o estudo do núcleo celular, certo? A gente falou da estrutura mais externa da célula, que é a membrana plasmática, da estrutura medial, que é o citoplasma, certo? Com suas diversas organelas. Agora a gente vai falar da estrutura central, que é o núcleo celular, que é justamente nesse núcleo que contém o material genético das células. Material genético. Se eu falo material genético, vocês conseguem associar o que aqui? Genética. O que é que a gente lembra de genética? As informações de pai para filho. E aí? Lembram alguma coisa vocês da genética? Por que vocês parecem tanto com sua mãe ou por que vocês parecem tanto com seu pai? Por conta da genética, certo? Dessas informações da célula. Não é porque você só foi feito pelo seu pai ou porque, certo? É por conta dessas informações genéticas. Informações contidas no nosso DNA, certo? Os genes, ou seja, os genes. Cada gene, ele contém uma característica específica para o nosso corpo. Ele fornece uma característica específica para o nosso corpo. A gente vai entender isso melhor mais adiante. E aí, esse núcleo celular, que é a parte mais central da célula, ele é formado também por uma membrana, tá bom? Ele é envolto por uma membrana chamada de carioteca, e dentro dessa carioteca contém material genético, certo? Que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, associado a proteínas. Okay? A comunicação do núcleo com o citoplasma se dá através dos poros dessa membrana, dessa carioteca. Okay? Aqui no desenho, vocês podem ver o núcleo celular, certo? A formação dos cromossomos e dos genes, que formam aqui, que a gente chama cadeia de DNA, tá bom? Aqui, só para especificar o desenho, isso aqui a gente estuda na parte mais específica da genética, que o estudo do ácido desoxirribonucleico, do desoxirribonucleico aqui, o DNA é uma fita de molécula de dupla hélice, certo? Forma como se fosse uma espiral, e o RNA é de uma hélice única. O DNA é formado por 4 bases nitrogenadas específicas, que são citosina, guanina, adenina e timina. Não sei se vocês tiveram isso na época do ensino médio, mas elas unem umas às outras, formando um conjugado. Por exemplo, a adenina se une à timina, assim como a citosina se une à guanina. E aí formam, para entender melhor, fica o AT e o CG, certo? Agnate Timóteo, Gal Costa, enfim. Mas para a gente poder entender, essa molécula de DNA é uma molécula de dupla hélice formada por essas bases nitrogenadas. O RNA é uma molécula de hélice única, um bracinho só, formado por citosina, guanina, adenina, porém no lugar da timina, contida no DNA, no RNA, a gente vai chamar de uracila, certo? E aí, esse material genético é o que determina a nossa herança genética, ou seja, transmissão das características de pai para filho, através do que a gente chama de genes. Por isso que a gente contém características associativas do nosso pai, da nossa mãe, certo? Muitas vezes dos nossos avós,
porque essa informação genética ela é guardada por esses genes. Esses códigos eles são guardados por esse gene, certo? E são transmitidos de geração para geração. Aí, outros conceitos interessantes aqui da gente trabalhar é que cada molécula de DNA é ocupada, tem um local ocupado por um gene, certo? Se eu puder entender melhor, explicar melhor para vocês, é que, por exemplo, na sua molécula de DNA existe uma regiãozinha, um tracinho, formado por um gene responsável pela coloração do seu cabelo, certo? Outro local responsável pela coloração dos seus olhos. Outro local responsável pelo aspecto da sua boca, aquela boca de Angelina Jolie que todo mundo queria ter, né? Pois é, só ela tem aquele gene. É tanto interessante, gente. Se vocês puderem colocar aí na internet, coloca lá filho de Angelina Jolie com Brad Pitt. Vocês vão ver que o filho biológico deles dois contém características genéticas, né? Da mãe e do pai. O menino contém a boca dela, né? O cabelo, a coloração do cabelo do pai. Então, cada molécula de DNA contém um local específico, né? Para um gene com essas características, que são passados. Por exemplo, Tamires casa com Pedro, certo? Pedro, louro, Tamires, negra, e aí o filho deles nasce negro, certo? Porém, os olhos do menino é verde como os do pai. O cabelo do menino é preto como o de Tamires, tá bom? O menino, a estatura do menino puxou a estatura do pai, alto. Então, cada gene, né, tem uma região denominada loco que se associa a essas características. Outro conceito interessante da gente associar aqui é o de células somáticas e o de gametas. Células somáticas são as células que formam o nosso corpo geral, certo? E aí, cada célula dessa tem um número específico. Essas células somáticas elas têm 46, certo? Cromossomos contidas nela. E aí, esses 46 cromossomos, obviamente, divididos em 23 pares, 23 vindos do pai e 23 vindos da mãe. Ok? E aí, um desses pares compõe o que a gente chama de cromossomos sexuais, certo? Que são os que determinam a herança genética. Para descomplicar, vou tentar explicar melhor para você, mas objetivamente. Essas células somáticas são as células que formam todo o nosso corpo, com exceção dos nossos gametas. Tá bom? Por quê? Nosso corpo todo é formado por 46 células de 46 cromossomos. Os nossos gametas são formados por células com 23 cromossomos. Por quê? Porque eu preciso de mais 23 durante o ato da fecundação para produzir um indivíduo com 46. Vocês estão entendendo? Por exemplo, é como eu falei, Tamires casa com Pedro, certo? As células sexuais de Tamires, o óvulo de Tamires contém 23 cromossomos, somente. E o de Pedro mais 23. Fecundou, formou um óvulo 46 cromossomos. Vai dar origem ao indivíduo. O corpo do indivíduo todinho vai ter células com 46 cromossomos. Tá bom? Quando ele passa aí para puberdade, o período fértil dele, que ele passa a produzir, desenvolver células sexuais, essas células, cada célula dessa vai conter 23 cromossomos. Certo? Essa numeração. Pronto. E aí acho que vocês já viram isso lá na aula de biologia, né? O cromossomo masculino, né, os cromossomos do pai, são do tipo XY. Os cromossomos da mãe são do tipo XX. Se você fizer aí uma análise genética, por exemplo, do seu bebê, se você quer descobrir o sexo do bebê muito cedo, certo? Você faz lá um mapeamento, sei lá, uma análise que eles fazem, não sei como é que chama, não sei se é amniocentese que chama o nome do exame, e aí descobrem que os cromossomos contidos naquele embrião são do tipo XY. Significa dizer que
o indivíduo vai ser do sexo masculino, certo? Se houver XX, significa dizer que o indivíduo é do sexo feminino, porque o X é o que determina a vinculação da fêmea, da vinculação feminina, aquela célula. O Y é o que vincula a predominância masculina, certo? Ou de características masculinas, aquele indivíduo. Aí, ó, isso aqui, gente, é só explicando como é que ocorre esse processo de replicação do DNA, certo? Essa replicação é a divisão dessa molécula de DNA para formar outra, que a gente chama ela do tipo semiconservativa. Existe uma molécula de DNA original, dupla hélice, certo? Que quando ela vai se replicar, a fila dela se divide em duas, aí uma externa, o de fora, é acrescentada a cada pezinho, como vocês estão vendo aqui, ó, a cada braço dessa fita. Isso faz com que permaneça na fita nova características da fita antiga. Vamos tentar entender melhor associando aqui ao dia a dia. Por exemplo, sua avó, certo? Teve um relacionamento com seu avô, formou sua mãe. O material genético do DNA da sua avó permaneceu misturado com o do seu avô, tá bom? Certo? Teve sua mãe. O material da sua avó se perdeu na formação da sua mãe, sim ou não? E aí? Não, certo? Não se perdeu, continua lá as características do DNA da sua avó. Quando sua mãe vai e encontra o parceiro dela, né? É seu pai, se relacionam, tem você como bebê. As características da sua avó se perderam? Não, permanece. Por quê? Porque sempre vai ficando características, vai passando característica de um para outro, sempre vai ficando resquícios. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo, nunca se perde. Essa questão da genética, ela nunca se perde. Você pode não ter nascido com características ligadas à sua mãe. Por exemplo, minha avó tem os olhos verdes, minha mãe não tem, porque o gene para a cor do olho prevaleceu do meu avô, preto. Mas eu nasci com os olhos verdes, certo? Um exemplo. Puxei a minha avó, porque o gene não se perdeu. Lá na minha mãe, na célula do DNA da minha mãe, permaneceu aquele bracinho ali, aquela molécula de DNA. Por isso que ela chama do tipo semiconservativo, certo? Semiconservativa porque sempre a molécula filha vai preservar as características da molécula mãe, tá bom? Sempre esse braço aqui, ó, formado, esse novo braço vai conter características da célula original, da célula antiga. E aí, ó, quando há a formação de um novo ser pela fecundação e tal, ocorre também, né, a permutação, que a gente chama de troca de partes dos cromossomos de um indivíduo com o outro, e que é o mesmo que ocorre também no processo de formação das células sexuais, dos gametas, certo? Essa troca, ela está relacionada à caracterização do genótipo do indivíduo, ou seja, do conjunto de características genéticas, ou do fenótipo do indivíduo, ou seja, o conjunto de características físicas. Para entender melhor essas duas palavras, eu vou ser bem claro com vocês assim, a respeito do concurso público. Por exemplo, vocês viram na televisão, teve um cara que ele passou no concurso público, não sei se foi do INSS, da Caixa, enfim, algum concurso bem importante aí do Brasil. Só que ele fez a inscrição dele como um negro, né? Como preto ou pardo. E aí foi quando foi ele sendo branco, sendo caucasiano, louro. Chegou no dia da entrevista, esse homem botou maquiagem, né? Botou uma lente, castanha nos olhos, colocou peruca e tal, e fez a entrevista online, como eu e você aqui. A gente está tendo essa aula. E aí os caras comprovaram, essa entrevista era justamente para essa verificação, né? Se ele realmente entraria naquela denominação de pretos ou pardos.
e ele passou. Quando ele foi trabalhar, ele não foi trabalhar como ele foi para a entrevista, obviamente, né? Ele foi trabalhar como ele era mesmo, louro, olhos azuis e tal. Descobriram isso aí, foi colocado um processo para poder tirá-lo lá do cargo. Certo? O que é que eu quero dizer? O fenótipo é o que determina as minhas características físicas, certo? Quando a gente vai fazer uma entrevista dessa, se você colocou lá que você é preto ou pardo, eles vão analisar o seu fenótipo, suas características. Eles perguntam logo, você considera que você tem fenótipo indígena ou negro, certo? Ou seja, características físicas de pessoas negras ou de indígenas, certo? Aí você pode até dizer assim, considero, pode ser não tão evidente o meu fenótipo, né, para negro, porém o meu genótipo é. E aí, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Se a gente comparar aqui Tamires e Luana, eu posso dizer que Luana entra na caracterização de preto ou pardo? Posso. Por quê? Primeiro pela questão da miscigenação que a gente tem no Brasil, certo? Luana, ela tem o cabelo liso, Tamires, ela tem o cabelo cacheado, certo? Tá bom? Porém, Luana chega e diz assim, mas meu avô era negro. Minha mãe, ela é branca, caucasiana, mas meu avô era negro, eu herdei traços dele. Então, na minha genética, né, eu tenho um genótipo que contém genes de pessoas negras na família. Embora o meu fenótipo possa não ser tão evidente, né, para características de uma etnia negra, como a de Tamires, por exemplo. Tá bom? E aí, para ver se vocês entenderam. Quando eu falo em genótipo, eu estou me referindo a quê? A genética. A genética, ao meu material genético, certo? Quando eu falo em fenótipo, O físico. ao físico, certo? Sempre quando falarem de fenótipo para vocês, vocês vão se lembrar disso, são minhas características físicas, tá bom? E é isso, gente, esse é o comecinho, certo? Da nossa aula, que eu queria deixar isso bem, eu queria trabalhar esse conteúdo de forma mais simples, porque eu acho que o que importa mais são os conteúdos que vêm pela frente, que são de microbiologia, parasitologia, que a gente estuda mais as doenças, certo? E a gente não fica só a célula, blá, 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 porque eu acho que isso aí tem muito em livro, certo? Tem no YouTube a hora que você quiser. Mas o interessante é a gente discutir a prática mesmo, conforme a gente for estudando a teoria. Tá bom? Mas alguns conceitos desses tentem resgatar para que a gente possa entender os assuntos que vêm pela frente. E aí, vocês têm alguma dúvida com relação... Vou parar de compartilhar aqui. Tem alguma dúvida com relação ao que foi discutido agora? Não. Tá tranquilo por enquanto? Tudo certo, professor. Tá, João, então. Eu vou só editar o vídeo. Esse vídeo eu vou tentar disponibilizar hoje ainda na plataforma, certo? E também a videoaula, que eu já gravei, mas falta editar. E todo esse conteúdo para vocês terem um acesso ali de forma mais curta. Tá bom? Mais direcionada. E aí, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, pelo grupo, enfim. Não tem problema. Certo. A atividade eu vou colocar na plataforma a partir de amanhã, tá certo? Esse conteúdo de hoje não tem atividade, a partir de amanhã é que vai ter. Aí o senhor vai determinar um período, um horário X para entregar, o dia. Certo. Eu geralmente, eu estava deixando o pessoal fazer até o final, porque tem muita gente que diz, não consegui fazer hoje, estava muito mal e tal. Não tem problema, eu vou permanecer com esse período até, né, até o final da disciplina para poder entregar. Mas o interessante é que vocês façam direitinho para não deixar nada acumular e tal. Eu vou corrigir as atividades, mas essa correção não vou gravar. Porque pode ser que tenha alguém que queira fazer a disciplina em formato assíncrono, certo? Só assistindo as videoaulas e tal. E aí as atividades elas vão valer como a nota
específicas sem esses trabalhos que a gente vai desenvolver aqui ao longo do curso. Entendi. E é isso, tudo bem, Vitória, Marcele? Tá joia? Não se assustem, gente, certo? Não, de jeito nenhum quis assustar vocês, mas é porque a gente já tem que começar acelerando nessa pegada mesmo, porque o tempo é curto. O senhor acelerou demais. Mas, Ele começou a falar de célula, núcleo, eu digo, eita, me embugou agora. mas relaxem, respirem. Eu digo, meu Deus, faz muitos anos que eu parei o ensino médio, acabei esse ensino médio. Aí para resgatar isso aí, né? Tem algumas coisas que fala e a pessoa vai lembrando, assim, tá, mas depois que faz o quê? Quase 6 anos que terminou o ensino médio, é luta para lembrar essas coisas. Mas foi só um esquenta. Não se preocupe que eu não vou fazer uma prova cobrando o que é cada componente desse, nada disso, viu? Fiquem tranquilos. Ainda bem. Fiquem tranquilos, minha gente, por conta disso. Viu? E é isso, boa semana, a gente vai se falando, certo? Certo. E entrando em contato pelo grupo. Beijo. Tchau. Tchau.